falando, tá? Se tiver muito ruim, a gente para, sei lá. Tá bom? É que na verdade é porque você fala rápido. Então, como você fala agora tá rápido, bom? às vezes pica. Por enquanto tá normal. Se você quiser fazer uma oração, a gente começar, 10h30, o pessoal vai chegando aí já. Você congelou agora, por exemplo. Agora travou mesmo. Travou. Agora voltou. Voltou? Alô, som. A hora que eu atender a minha janelinha, é isso? Aí é sinal que o som tá indo. É isso? Tá indo. Tá. Então vamos... hoje vai ser um desafio. Hoje vai ser um desafio, né? Som. Vamos lá. Meus irmãos, nós vamos então começar a nossa aula. Vamos orar para começar a nossa aula. Ó Pai, Pai de bondade, Deus eterno, Santo, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez nós suplicamos agora o auxílio do Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e vivê-la para a Tua glória. Fala conosco agora, Deus, por meio desse estudo. É o que suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então o Henrique pediu para eu dar essa aula de encerramento do livro, né? O Coronavírus e Cristo. Até porque parece que a classe de jovens e adolescentes, eles vão ter a última aula do livro deles hoje, então é para ficar pareada as duas classes. Ele pediu para eu analisar a oração de encerramento. Se você olhar no livro, há uma oração de encerramento do Piper lá. E à medida que eu fui analisando essa oração, eu constatei que, na verdade, o que ele faz ali é um resumo de todos os pontos do livro. Ele vai falar, com outras palavras, a respeito dos temas que ele desenvolveu no livro dele. Então, eu achei por bem fazer uma certa recapitulação, a princípio, para que a aula tome corpo, dos temas que a gente viu. Sem dúvida alguma, não com a maestria de todos os professores. Eu não vou dar aula aqui de todos os capítulos novamente, mas eu tentei, eu reli novamente o livro todo e eu extraí ali talvez uma ou duas lições principais de cada ponto, que talvez seja importante para a gente agora, para compreender a oração de encerramento do Piper, retomar, né? Uma das formas de memorização é a releitura, é a relembrança. Então é importante a gente sempre ter esse foco na releitura, né? E logo de início eu queria chamar a atenção para uma doutrina que foi muito fundamental durante esse livro. Eu não sei se os irmãos perceberam, provavelmente sim, mas uma doutrina sempre foi salientada. A doutrina da providência, ela salta aos olhos nesse livro e começa logo no título dele. Se você parar para pensar, o coronavírus e Cristo. Ora, mas o que tem a ver coronavírus e Cristo? O que tem a ver as trevas com a luz? Ou como Paulo diz, o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Tem muito a ver. A gente pode dizer que Cristo, como Deus eterno, todo-poderoso, da mesma substância do Pai, ele usa as trevas no cumprimento dos seus propósitos. A Bíblia mostra isso de maneira muito clara. A gente tem visto Jó. Deus usou o diabo para, entre aspas, destruir a vida do ponto de vista físico de Jó, para cumprir um propósito na vida dele e na nossa vida hoje, lendo a história de Jó. Dentre outros propósitos, fortalecer a nossa fé, a nossa firmeza em Deus, a nossa comunhão com Deus. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus 4 a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Cristo usa o coronavírus, isso ficou claro para todos nós, para cumprir um propósito eterno que ele tem estabelecido para todos nós. E pensando nessa doutrina da providência, antes da gente entrar de maneira mais específica nos pontos destacados, a gente vê que essa doutrina está conectada com a doutrina da soberania de Deus, porque Deus ele é poderoso para prover todas as coisas, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o governador dos céus, da terra e de tudo que há neles. E essa soberania de Deus, que é manifestada por meio da sua providência, tem como base primeira os decretos de Deus. Nós sabemos que lá na eternidade, quando nada existia, no conselho da Trindade, Deus decretou de maneira absoluta e imutável tudo o que haveria de acontecer. E isso Deus decretou e ele faz.
Como ele faz? Por meio agora da sua providência, por meio da sua soberania. A providência de Deus, longe de ser algo fatalista, né, como nos acusam de sermos fatalistas, porque se é soberano, se Deus decretou tudo, então nós não temos que fazer nada mais. Vai acontecer dessa forma. Ok, vai. Mas Deus interage com a sua criação, para que esses decretos agora tomem corpo, para que eles se materializem. Então aí é a beleza desse nosso relacionamento com o nosso Deus. A gente erra, Deus vai consertando e Deus vai então cumprindo os decretos dele por meio da sua providência em nossas vidas. Quando eu pensei na providência, eu vou trazer um conceito aqui muito comum, muito clássico, né, que o Berkhoff traz na sua teologia sistemática, só para abrir um pouco a mente dos irmãos. Ali a gente leu o Berkhoff dizendo assim: pode-se definir a providência como o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Nós sabemos que Deus tem o fim para a história. Deus tem um fim, ele vem revelando de maneira progressiva isso desde o Antigo Testamento. E essa revelação ela tomou ápice com a vinda de Cristo, que falou as palavras do próprio Pai. E tudo está caminhando para um fim. Aquela nova Jerusalém, onde habita a justiça, né? Onde não haverá mais dor, mais sofrimento. Mas até chegarmos lá, várias coisas acontecerão aqui. Inclusive o coronavírus é parte desse plano de Deus para a vida do mundo, crentes e não crentes. O que nos diferencia é a nossa reação. A Confissão de Fé de Westminster, se você tem a sua Bíblia de Genebra aí em mãos, lá no capítulo 5, só o primeiro parágrafo, ela vai falar da providência de Deus também, de maneira muito clara. Lá no finalzinho da Bíblia de Genebra, o capítulo 5. Lá a gente lê assim, ó, no primeiro parágrafo: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus governa, inclusive, o vírus. Então, de maneira assim muito resumida, Deus dirige e rege todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Esse é o fim de tudo que acontece, seja bom ou mal. E a gente não pode, como cristão, perder essa perspectiva de vida, essa cosmovisão, esse olhar para a realidade com essa doutrina em mente. Que seja lá o que nos acontecer, isso está debaixo do governo do nosso Deus e serve à providência dele no cumprimento dos seus decretos eternos. Quando a gente vive a vida debaixo desta perspectiva, as coisas ficam mais fáceis. A pandemia do coronavírus deve ser vista sob esta ótica. Deus permitiu que esse vírus se alastrasse pelo mundo para cumprir um propósito seu. Algumas coisas precisam ficar claras aqui. Primeiro, a gente vê lá em Ezequiel 18, que Deus não tem prazer na morte do pecador. Não, Deus não tem prazer em levar vidas por meio desse vírus. Essa é a primeira constatação. Segunda constatação, o homem está colhendo os frutos do seu pecado, dos pecados em sua vida, debaixo da permissão de Deus. Deus permitiu esse vírus. Esse vírus, como o mal, como as calamidades que afetam o cosmos de maneira geral, isso é fruto, é consequência do pecado na vida do homem. A gente sabe que Deus criou o homem bom, criou tudo bom, mas o pecado veio e fez um estrago, manchou a imagem de Deus, a glória de Deus na sua criação. E agora a gente colhe os frutos disso. O vírus e a pandemia é mais uma consequência desse mal moral e espiritual no mundo. É verdade que todos os detalhes dessa pandemia e dos propósitos de Deus, nós não vamos compreender, porque nós somos seres morais com um pensamento finito. O nosso pensamento, o nosso intelecto também está corrompido pelo pecado, né? A depravação total também atingiu o nosso intelecto. Portanto, não fique tentando vasculhar cada pequeno detalhe do propósito de Deus nessa pandemia. Se satisfaça com isso. O vírus é um instrumento de Deus para o cumprimento também dos seus propósitos eternos. Então, Piper olha essa soberania de Deus e a sua providência no cumprimento dos seus decretos nesse livro, e ele vai destacar isso em duas partes.
ele vai dizer que Deus reina sobre essa pandemia. Nós vimos, é a primeira parte. E Deus também está fazendo algumas coisas por meio desta pandemia. É a segunda parte. Então vamos lá. Na primeira parte do livro, onde Piper vai dizer que o Deus que reina sobre o coronavírus, lá no primeiro ponto a gente viu que o Senhor nos chama, né? Piper nos chama para a rocha que é o Senhor. Venha para a rocha. A gente olha no Antigo Testamento que Jeová é conhecido como a rocha de Israel. Os escritores do Novo Testamento aplicaram isso a Jesus. Lá em Romanos 9:33, a gente lê assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Está se referindo a Jesus. E aquele que nela crê, nessa rocha, não será confundido. A gente sabe que os judeus tropeçaram na rocha, né? Em Cristo, ao não recebê-lo como o Messias. Mas os que o receberam, então Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como João fala no evangelho dele, lá em João 1:12. Então, no meio dessa pandemia, nós devemos ir a Jesus, que é a nossa rocha. Em cima, sobre essa rocha, nós podemos viver as nossas vidas, na plena confiança de que, quer vivamos, quer morramos, estamos vivos com Ele para sempre. Veja, quer vivamos sem vírus, quer morramos com o vírus, em Cristo nós estamos vivos com Ele para sempre. Essa verdade o coronavírus não pode nos roubar. Então, essa primeira lição aí do venha para a rocha. A segunda lição que a gente viu é um sólido fundamento. E ali nós vimos o professor nos ensinando que a palavra de Deus é um sólido fundamento para nos trazer alegria e paz, mesmo em meio ao sofrimento dessa pandemia que o coronavírus nos trouxe. A palavra de Deus revela a glória de Deus em Cristo Jesus e nos traz conforto em meio a essa pandemia. Por que ele é um sólido fundamento? Porque ela revela a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Lá em João 17, 20 e 21, Cristo disse assim: não rogo somente por estes discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você aqui hoje. Como? Por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. O que a gente pode perceber desse texto de João 17, 20 e 21? Por que a gente pode ver que a palavra de Deus é um sólido fundamento para nós, os cristãos, no meio dessa pandemia? Ela é porque, firmados na palavra de Deus, nós estamos caminhando neste mundo unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o que Jesus está dizendo. Aqueles que vierem a crer em nós por meio da minha palavra, então estará unidos conosco. E se nós estamos caminhando neste mundo, unidos a Deus, a Trindade bendita, realmente nós temos um sólido fundamento para enfrentarmos esse drama todo. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. O terceiro ponto é que a rocha é justa. E o ponto aqui é o seguinte, meus queridos. Será que Deus é injusto em permitir essa pandemia? Foi isso que o Piper desenvolveu nesse ponto, quando chamou o Senhor, quando trouxe esse atributo divino, de Deus. Deus, ele é santo, justo e bom. Por isso, Deus é um Deus totalmente confiável, como o alicerce da nossa vida em meio a essa pandemia. O coronavírus, o Piper vai dizer, ele não desabona a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Por quê? Porque, na verdade, no começo das coisas, quem pecou fomos nós. O homem é pecador. O homem não tem direito algum diante de Deus. Ele não pode julgar a bondade, a justiça e a santidade de Deus, tomando como base a sua própria bondade, justiça e santidade. Porque agora, depois da queda, esses atributos que são comunicáveis a nós como criaturas de Deus, eles foram manchados pelo pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, que traz a justiça, a bondade e a santidade de Deus de maneira perfeitas, então nós podemos crer sim, que Deus não é injusto em permitir essa pandemia, até porque essa pandemia é fruto do pecado na vida do homem. Isso não mancha de forma alguma a justiça, a bondade e a santidade do nosso Deus. Um quarto ponto que nós vimos aqui sobre
Deus ser soberano sobre tudo. Foi interessante. O Piper, quando viu essa soberania de Deus sobre tudo, né, buscando nos trazer conforto em meio a todo esse drama que temos vivido, ele diz assim que o coronavírus é uma providência agridoce. Lembram disso? É uma providência agridoce. E as mulheres sabem o que é um molho agridoce. O molho agridoce é um misto de doce e amargo. Como uma descrição, é uma figura aqui que o Piper usou, né? Como uma descrição dos caminhos do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Nem sempre os caminhos são só doces. Eles são doces e amargos. A gente vê Noemi, a sogra de Ruth. Veja, aquela mulher, naquele tempo, ela perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Ela não tinha do que se queixar nos seus dias? Claro que ela tinha, e era legítima a queixa dela. Ela não estava negando Deus na vida dela, mas ela estava assim, se queixando da situação dela, como nós temos visto Jó, após perder tudo e ter a sua vida devastada, também olhando para a sua situação calamitosa e se queixando. Portanto, não é pecado você se queixar do coronavírus. O pecado é você se comportar como um descrente diante dele, não crendo que o teu Deus é soberano diante dele. Deus, ele é soberano sobre essa pandemia. E Piper, ele diz pelo menos 3 vezes no livro essa frase, ó: a mesma soberania que poderia parar essa crise é a soberania que sustenta a alma daqueles que confiam em Deus nesse tempo de dor. Saber que Deus governa esse vírus tem que trazer um consolo para todos nós, para todos nós. A soberania de Deus é universal. Não há nada que Deus decida e não faça com o seu poder. Eu gosto do texto de Isaías 46, 8, 10. Lá em Isaías 46, 8, 10, a gente lê assim: lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. O contexto ali é que o povo está no exílio e Deus estava trazendo uma palavra de conforto do exílio do povo nas mãos dos babilônicos. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que Deus já não fez na tua vida e na minha vida. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncie o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é a vontade decretiva de Deus na teologia. Deus tem uma vontade decretiva, ele decretou algo, e isso irá acontecer de maneira irrefutável. Então, se Deus enviou o coronavírus, ele trará um fim ao coronavírus. E ele levará isso a cumprir um propósito dele. Se a vida e a morte estão nas mãos de Deus, meus irmãos, então mesmo que alguém seja infectado, um de nós, não é o vírus quem dá a palavra final na nossa vida, mas Deus. E se Deus quiser, nós viveremos. Se não, nós morreremos. E aí, a promessa para todos nós é que nós desfrutaremos da eternidade com Ele. Aleluia, Deus é soberano. Um último ponto, dentro dessa primeira parte, foi que, esse ponto fui eu, inclusive, que ministrei, falei sobre a doçura do reinado de Deus. Saber que Deus governa sobre o coronavírus é uma doce notícia para todos nós. Qual seria a notícia ruim? A notícia ruim seria se o acaso, a sorte, nós mesmos, ou o diabo, desse a última palavra em nossas vidas. Essa seria uma notícia ruim, porque não há poder em nós, não há meios em nós para resolver essa pandemia, e a história aí tem mostrado isso. Por meio de Jesus, Deus nos traz em segurança até a morte, porque Ele prometeu que ninguém poderá nos separar do seu amor, nem esta pandemia. Logo, meus queridos, mesmo que nós pereçamos nas mãos desse vírus, nós estaremos com Cristo permanentemente. A morte do cristão é a passagem para a vida eterna. A gente tem que ter essas frases assim meio montadas, mas sempre presentes na nossa vida, porque nós nos esquecemos disso. Quem disse isso foi o reverendo Elias Medeiros, em 2011, no primeiro encontro da Fé Reformada. Ele disse isso, a gente não pode perder de vista isso, que a morte na vida do cristão é a passagem para a vida eterna. Ah, isso aí nos assusta, claro, eu também não quero morrer agora, mas na hora que ela acontecer, isso não pode servir de motivo de desespero para mim e para você. Deus nos traz isso como conforto para nós. Afinal de contas, de que serve a palavra de Deus na tua mente se ela não influencia o teu dia a dia? Se ela não pode moldar a tua visão da morte, daqueles momentos finais em que você estará respirando
por pouco tempo ainda nessa vida. Nesse momento, você precisa trazer à tua mente essas promessas. Esse tipo de frasezinha aqui, de que a tua morte ali é a passagem para a vida eterna. Somos imortais, isso eu achei muito legal que o Piper desenvolve. Ele diz assim, nós somos imortais até que tenhamos completado nossa missão. Olha, Deus chamou a mim e a você aqui nessa vida, se você tem a sua vida na mão de Jesus Cristo, para cumprir um propósito que ele já traçou na eternidade. Pois bem, enquanto esse propósito não for realizado para a glória de Deus, usando a minha vida e a tua como instrumento, você não irá para o céu. Ou será que pode falhar isso? Ah, não, no meio do teu propósito, do teu chamado, Deus interrompe a tua vida e te manda para a eternidade. Eu penso que não. Realmente, nesse sentido, nós todos somos imortais até que o propósito de Deus para as nossas vidas se cumpra. Como dizia minha avó, tintim por tintim. Enquanto isso não acontecer, o Senhor não nos chamará. Ele não nos chamará. Se Deus quiser, nós ficaremos vivos aqui. Se Ele não quiser, então, nós iremos para a glória, o que será incomparavelmente melhor, e a nós não conseguimos compreender o que se passava no coração de Paulo, quando ele disse isso e usou essa palavra em Filipenses 1, mas para ele, algo incomparavelmente melhor do que permanecer aqui. Então essa foi a primeira parte do livro. Na segunda parte, o Piper ele vai buscar responder a uma pergunta. Bom, pois bem, então se Deus ele é soberano sobre essa pandemia, então, se Deus tem um propósito para tudo isso, o que Deus está fazendo por meio do coronavírus? E ele vai destacar pelo menos 6 coisas. É claro que ele não foi exaustivo aqui, mas ali no coração dele, Deus ministrou pelo menos 6 aplicações do coronavírus para os crentes. E para o mundo também, né? Porque isso está afetando a todos. A primeira coisa que ele fala é que Deus está ilustrando o horror moral. Por meio da pandemia, Deus está ilustrando o horror moral. Toda calamidade, em última instância, meus irmãos, ela revela a gravidade do pecado na criação. O pecado é um mal moral e espiritual, que primeiramente atenta contra a santidade de Deus. E por meio dessa pandemia, Deus está então revelando como foi grave o pecado na vida do homem. Pai, por aqui, eu estou lembrando agora, ele a gente sente isso na nossa vida. E eu sempre gosto de falar assim, alô? 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 Então, nós só percebemos a gravidade de algo quando nós sentimos isso na nossa vida. Você quer ver a gravidade da tua infração de trânsito? É a hora que chega a notificação da multa. É ou não é? Como é duro sentir o peso daquela tua infração olhando o valor da multa. Pois bem, nós não temos, como pecadores, nós não temos noção de quão grave é a ofensa do pecado à glória e à santidade de Deus, se nós não sentirmos o peso dessa ofensa naquilo que acontece conosco no dia a dia. Olha só que raciocínio inteligente do Piper. E é verdade, essa pandemia está escancarando ao mundo o que o pecado fez com a santidade e a glória de Deus. Que é preciso atentar para isso. Que com esse Deus santo e todo-poderoso não se pode brincar. Não se pode zombar da sua glória. E o pecador, toda vez que peca, zomba da glória de Deus e da santidade de Deus. E essa pandemia, então, de certa forma, está mostrando isso de maneira concreta. Não só a todos que estão sendo infectados, mas aos olhos de toda a humanidade que está acompanhando isso, esse drama histórico. Quão grave foi o homem ter voltado as suas costas para Deus. Muito interessante esse primeiro ponto. A pandemia ilustrando esse horror, o mal moral e espiritual do pecado. Depois ele vai falar que por meio dessa pandemia, Deus está enviando julgamentos divinos específicos. É verdade, algumas pessoas, crentes e não crentes, serão contaminadas pelo coronavírus. E isso como reflexo de seus pecados. Por exemplo, use a máscara, lave a mão, mantenha distanciamento social. E tem muito crente que não dá a mínima para isso. O que vai acontecer? Ele será contaminado, ou ele poderá ser afetado por esse vírus. Mas isso não significa, a gente está vendo isso, né, na exposição de Jó, que todo sofrimento é fruto do pecado. Jó, o livro de Jó está atestando isso. Não é essa doutrina da retribuição
do pecado pelo sofrimento de maneira automática. Mas, por outro lado, a Bíblia também mostra que Deus, sim, ele pune o seu povo em razão da desobediência. Olha a história de Israel. Israel sofreu na mão de assírios, na mão de babilônios. Israel foi escravizado por conta da sua desobediência. Isso também é claro na Bíblia. Nós não conseguimos equilibrar totalmente isso, mas a Bíblia ensina as duas coisas. Deus retribui o pecado do homem por meio do sofrimento, mas nem sempre isso acontece. A história de Jó está aí para mostrar isso a todos nós. A gente vê Herodes, né, lá em Atos 12, ser comido por vermes, após ter aceitado o título de Deus para si mesmo. A gente vê, por exemplo, também em Romanos 1, os homossexuais receberem a merecida punição por sua depravação em si mesmos. Essas pessoas vivem uma aparente felicidade. Não é possível ser feliz contrariando a ordem natural da criação de Deus, se unindo a outro homem ou outra mulher. E os cristãos? Para estes não há punição, mas há uma purificação. E aí a gente se lembra de Hebreus 12, que como um pai amoroso, Deus, ele nos purifica, ele nos disciplina. Na verdade, quando Deus manda o seu povo ao exílio, ao cativeiro, na verdade, Deus quer buscar aquela igreja fiel, o remanescente fiel. Ele quer usar o inimigo como instrumento para a purificação de pecados ali daquele povo. E isso, de certa maneira, apontava até para Jesus Cristo depois, que sofreria o exílio e o tormento da cruz por todos nós, para que nós agora, olhando para ele, nos arrependêssemos e nos voltássemos para Deus. Deus, durante todo o tempo do exílio, sempre buscou o seu povo. Olha lá Ezequiel 18 novamente. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que o homem se arrependa do seu pecado e que o busque. Então, para nós fica aí essa questão da disciplina, né? Por meio dessa pandemia. Ah, você não usou máscara? Você não lavou sua mão? Você não manteve o isolamento social? Você não deu ouvido às autoridades que eu constituí para o teu bem? Cuidado, você pode ser contaminado. Isso é disciplina na sua vida. Se volte para mim agora. Confie mais em mim agora. Tenha sua fé fortalecida agora para vencer essa contaminação, caso isso aconteça com alguém. Um outro ponto aí dessa segunda parte é despertando-nos para a segunda vinda. E isso é muito interessante, porque Deus está mostrando de maneira muito clara ao mundo que as coisas estão caminhando para um final. Eu não gosto de pensar que esse é o sinal do final dos tempos, como eu já ouvi pessoas defenderem. Não, o coronavírus esse é o sinal. É uma pandemia global e logo, logo Cristo vai voltar. Não, isso é mais um dos sinais que Deus está mostrando ao povo para que o homem possa refletir seriamente sobre como ele tem vivido os seus dias diante de Deus. Para que realmente isso que a Bíblia mostra como a parousia, a segunda vinda de Cristo, não é história. Porque Jesus mesmo disse que muitos sinais acompanhariam, precederiam a sua vinda, como tragédias globais. E como disse, eu penso que o coronavírus é mais um desses sinais. E qual que é a mensagem principal aqui, nesse ponto, despertando-nos para a segunda vinda? Vigiem. Vigiem, vigiem, vigiem. Corram para Cristo ainda mais diante destas tragédias mundiais, pois Cristo virá quando menos se esperar. E eu gosto de pensar assim, ai daquele que for encontrado nu. O que significa isso? Cristo voltar e alguém for encontrado nu. Você pode pensar que é alguém que não foi vestido pelas vestes de justiça de Cristo, como a gente lê em Apocalipse. Só esses serão salvos daquele juízo final. Os que estiverem vestidos não com a sua roupa suja, não com o seu manto de pecado, mas os que estiverem cobertos com sangue e a justiça perfeitas do Redentor. Então estes não serão encontrados nus, porque estes viveram os seus dias confiando no Senhor. Para os demais, para os nus, Apocalipse 20 é o lago de fogo e enxofre. Então, certamente essa pandemia está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Vamos prestar mais atenção. Um outro ponto, realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. Isso também é muito interessante aqui nesse livro, né? Toda calamidade é um chamado misericordioso de Deus para o arrependimento e a confiança em Cristo. Ter a vida nas mãos de Cristo é infinitamente melhor do que ter saúde e uma vida livre do coronavírus, eu pensei. A grandeza de Jesus Cristo nos leva a confiar nele na vida e na morte, na saúde e na doença.
Porque Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele deve ser o nosso maior tesouro. E por meio dessa pandemia, meus irmãos, Deus está chamando o seu povo a testemunhar da alegria que é pertencer a Cristo nesse mundo. Ainda que alguns de nós sejamos infectados por esse terrível vírus. Você quer ver uma coisa? Ó, o ponto aqui é o seguinte, preste atenção. O que vale mais? Pertencer a Cristo na vida e na morte ou não morrer pelo vírus? Olha que pergunta desafiadora para todos nós. Eu vou repetir. Deus está nos colocando diante de uma pergunta. O que vale mais para mim e para você, como crentes? Pertencer a Cristo na vida ou na morte ou não morrer pelo vírus? Compreenderam isso? Cada um responda, segundo o grau de santidade diante de Deus. Mas eu confesso que essa é uma pergunta desafiadora para todos nós. Porque como cristãos, muitos de nós vamos tender a responder, é não morrer pelo vírus. Deus me livre. Onde é que fica o valor de Cristo nessa hora na nossa vida? Então isso é algo para a gente refletir. Isso nos chama, né, a considerar como vem sendo o nosso trato de santidade com Deus. O que vale mais? Pertencer a Cristo na vida ou na morte ou não ser infectado pelo coronavírus? Por favor, não procure conciliar isso como ser humano racional. Escolha um dos dois caminhos. Depois, já partindo quase para o final, o Piper vai dizer que Deus está proporcionando a criação de boas obras em meio ao perigo, em meio a essa pandemia. Nós estamos sendo chamados, não é, a praticarmos boas obras. A pandemia do coronavírus tem sido uma oportunidade para os crentes praticarem boas obras para a glória de Deus, orando e socorrendo crentes e não crentes. E Deus é mais glorificado quanto essas boas obras, meus irmãos. Elas são praticadas em meio ao sofrimento. É verdade. Se a gente parar para pensar, quando tudo está bem, até o descrente faz coisa boa. Mas e quando a coisa pega? E quando há risco de vida para você em se contaminar? Será que você vai se aproximar de alguém contaminado para o auxiliar? Jesus deixou claro no Sermão do Monte muitas verdades. Dentre elas, Jesus falou que a luz tem que brilhar nas trevas. A luz, se brilhar na luz, não tem efeito. A luz tem que brilhar nas trevas. O sal tem que salgar onde não tem sal. Se você jogar sal numa comida salgada, você não vai sentir diferença. Assim temos que ser nós no meio dessa pandemia. Deus nos chama como soldados dele, como agentes dele nesta geração, do reino dele, a praticarmos boas obras. E eu não sei quais são elas na tua vida, e nem na minha. Mas eu sei que lá em Efésios 1, Paulo nos diz que Deus já preparou essas boas obras lá na eternidade, para que agora eu e você a cumpramos aqui, em nossas vidas. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, é impressionante o que ele fala quando tem um espinho na carne. E a gente sabe que um espinho, ninguém sabe o que é esse espinho. Há muita especulação. Mas o espinho é algo que atormenta alguém, não é? Causa dor. Não é algo que passa despercebido. Então havia algo sério na vida de Paulo, para que ele não se orgulhasse das revelações que Deus havia dado a ele no terceiro céu. E Paulo orou 3 vezes a Cristo pedindo que tirasse. E Cristo disse, a minha graça te basta. E o que ele diz depois é digno de nota. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso. Então, na fraqueza que nós, como cristãos, temos vivido nesses dias por conta dessa pandemia, se nós praticamos boas obras, então o nome de Deus é glorificado na manifestação do seu poder nas nossas vidas, em consolo e em fortalecimento. É assim que acontece. É na fraqueza. Não é quando está tudo bem. É quando a barriga está vazia, que você vai ser chamado a ser honesto, a ter um trabalho honesto, e não a descambar no crime, na desonestidade. É quando você tem que contar a verdade, mesmo que te cause prejuízo, que Deus vai trabalhar a mentira no teu coração. Deus trabalha assim os nossos defeitos de caráter. E cada um tem os seus. E Deus está trabalhando nessa pandemia os defeitos de caráter de cada um de nós. Então, louvado seja Deus por isso, porque Ele nos dá essa oportunidade de sermos trabalhados no nosso caráter por essa pandemia e de glorificarmos ao nome dEle no meio dessa fraqueza toda, fazendo coisas boas para a glória dEle. E um último ponto, que foi acho que até o Marquinho, né, que falou, desprendendo as raízes para alcançar as nações. Isso aqui é interessantíssimo, né, Marcos?
Porque, realmente, o Piper fez uma aplicação para missões com relação a essa pandemia. E ele tomou por base o acontecimento de Estevão. A gente vê lá em Atos 8, não é? A igreja estava ali circunspecta, circunscrita a Jerusalém naqueles dias. Mas após o martírio de Estevão, então se deu uma grande perseguição. E aí Atos 1:8 foi possível de ser cumprido. O evangelho começou a se espraiar pela Judéia, pela Galileia, pela Samaria e chegou aqui, meus queridos, no Brasil, até os confins da terra. Então, com certeza, esse é um momento que Deus nos dá para que a gente possa anunciar a esperança e o consolo para aqueles que vivem em trevas, que não têm esperança e consolo no meio dessa pandemia. E eu tenho certeza que você, no seu trato diário, no trabalho, nos estudos, com seus amigos, você conhece pessoas que estão desesperadas, sem saber para onde correr no meio dessa pandemia. Pronto, é hora de anunciar o consolo que nós temos em Cristo, de que Ele é a nossa rocha, de que Ele é soberano sobre essa pandemia, de que nada acontecerá sem um decreto dEle, sem um propósito dEle, que não seja para a glória dEle. E que o melhor lugar para eu e você estarmos nessa hora é no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para nós no meio dessa pandemia, orando a Ele sem cessar, buscando a Ele em todo tempo e tendo sabedoria também, para na meditação da palavra dEle, ouvir a voz dEle. Porque Deus hoje não fala mais conosco em visões, Deus fala hoje conosco por meio da palavra dEle. A palavra de Deus é a revelação final para todos nós. Então você quer ouvir a voz de Deus no meio dessa pandemia? Você quer saber mais sobre a soberania de Deus nessa pandemia? Você quer descobrir mais quais os propósitos de Deus para a tua vida no meio dessa pandemia? Você tem que começar a ler a palavra de Deus com mais intensidade. Todo dia, nós temos um plano de leitura maravilhoso, lá do Shane, na Bíblia. Aquilo ali é uma orientação maravilhosa, onde você vai poder ler a Bíblia 2 vezes, o Novo Testamento e Salmos, e 1 vez o Antigo Testamento, todo ano. É um plano de leitura maravilhoso. Então, Piper, depois de falar sobre tudo isso, ele vai fazer uma oração. E quando o Henrique me falou sobre analisar a oração de encerramento do Piper, eu gostei muito disso, né? E aí, olhando ela, eu pude perceber que ele retoma os pontos, com outras palavras, mas ele retoma os pontos, vocês vão perceber, em muitos lugares. Mas, acima de tudo, talvez não seria muito honesto da minha parte analisar a oração de um irmão, porque a oração é algo muito pessoal entre uma pessoa e Deus. É aquilo que Deus, pelo seu Espírito, está comunicando ao coração daquele irmão naquela hora. Deus está, na medida da necessidade do orante, vamos dizer assim, trabalhando o coração daquela pessoa. E essa oração é do Piper. Claro, ela pode ser a minha e a sua também. Claro, se essa for a nossa necessidade. Se isso for para a glória de Deus, então essa oração pode ser a minha e a sua também. Mas, acima de tudo, a oração é algo muito pessoal. É um momento em que nós vamos falar com Deus, expor as nossas dores, agradecer a Ele também pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E o Piper, então, na oração, ele diz assim, né? Eu vou ler para vocês a oração. Ele vai falar assim, vocês vão perceber vários pontos a isso que a gente falou aqui agora. Pai, todos estão me ouvindo? Pai, em nossos melhores momentos, por tua graça, não estamos dormindo no Getsêmani. Veja, ele vai tomar o momento de Jesus no Getsêmani, em que os discípulos por 3 vezes dormiram. Estamos acordados e ouvindo a oração do teu filho. Ele sabe lá no fundo que deve sofrer. Jesus, em sua natureza humana ali naquele momento, e divina também, mas especialmente na sua natureza humana, como homem nos representando. Ele sabia o que representaria a cruz para ele, como essa pandemia representa para eu e você. Mas em sua perfeita humanidade, ele clama, se possível, passa de mim este cálice. Da mesma forma, sentimos lá no fundo que essa pandemia é designada, em tua sabedoria, para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Então veja aí, essa pandemia afetou a todos nós. E se nós sofremos é por consequência do pecado. Teu filho era inocente, nós não somos. No entanto, em nossa humanidade menos do que perfeita, com ele também clamamos. Se possível, passa de nós este cálice. Faça rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que resolvestes realizar. Não te demores em julgamento,
não demore a tua compaixão. Lembra-te dos pobres, ó Senhor, de acordo com a tua misericórdia. Não esqueças o grito dos aflitos. Conceda a recuperação. Conceda uma cura. Livra-nos, tuas pobres criaturas indefesas. Dessas tristezas, oramos. Mas, olha agora, né, a aplicação. Mas não desperdices a nossa miséria e tristeza, ó Senhor. Veja, usa para a tua glória e também para a nossa santificação pessoal. Purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo estéril e o entretenimento sem Cristo. Que vale mais? Não nos contaminar com esse vírus, viver essa vida que o mundo oferece, ou então pertencermos a Cristo na vida e na morte. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Os prazeres desse mundo. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a tua glória. Veja, um dos efeitos do pecado. O homem ofende a glória de Deus o tempo todo e não está nem aí. Nós cristãos não podemos continuar caminhando dessa forma, porque nós sabemos que o pecado ofende a honra e a glória de Deus. E isso tem que doer em nós quando pecamos. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina nossos corações à tua palavra, teu filho e teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva. E faze um nome para ti mesmo através do serviço do teu povo. Veja as missões aí por meio dessa pandemia. As boas obras que a gente tem que praticar. Estende a tua mão em grande avivamento para o bem deste mundo que perece. A pandemia é um alerta da vinda de Cristo para todo mundo, da degradação do pecado. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nesta geração. Aspas. Porém, não se arrependeram. Fecha aspas. Olha Ezequiel 18. Assim como feristes corpos, atinge agora as almas adormecidas, um mundo que dorme, ofendendo a glória de Deus em seu pecado. Proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho e da descrença. Em tua grande misericórdia, fala a esses ossos, viva! O vale de osso seco de Ezequiel, viva! E alinha os corações e as vidas de milhões com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então essa foi a oração que, de certa maneira, resume aqueles pontos, né, que nós vimos no livro. E louvado seja Deus pela vida desse servo, né, do John Piper, que Deus tem usado há muitas décadas como instrumento da sua glória. Ele já está bem velhinho, está com mais de 80 anos. Tem vários problemas de saúde, pelo que a gente acompanha nas mídias sociais. Nós temos que orar por ele, sempre que você se lembrar do Piper, porque Deus tem usado esse homem grandemente na batalha contra o mal, no enfrentamento das trevas. Ele tem sido instrumento de Deus para justamente avisar esse mundo aí incrédulo de que o que a Bíblia revela a respeito da vida espiritual é a verdade para todos nós, inclusive para aqueles que não acreditam. Porque, na verdade, não importa o que você acredita ou não de Deus. O que importa é o que Deus revelou na palavra dele como a verdade. E feliz daquele que crê nessa palavra como a verdade. Essa verdade que foi encarnada de maneira perfeita e única na pessoa de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnada. Que eu e você possamos, a partir dessas lições, no meio dessa pandemia, não só encontrarmos o conforto que vem de Deus para as nossas vidas, mas sermos também como um espelho que reflete a mensagem, uma luz em meio a toda essa escuridão, para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Eu louvo a Deus pela tua presença nessa manhã. Eu sou muito abençoado pela vida de vocês. Deus tem me dado a oportunidade de ser um dos professores de vocês. E com certeza eu sou muito mais abençoado por todos vocês do que passo algum conhecimento. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas para a glória do nome dele. Vamos fazer uma oração? E depois, eu não sei, talvez a gente tenha alguns minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Rogério, só queria agradecer a aula. Você foi muito prestativo, assim, em poder aceitar esse convite, que a gente estava equacionando aí os momentos de aula com a outra classe que estava destoado, né? E nós conversamos, acho que terça-feira, e você assumiu o compromisso de fazer esse...
resumo e feijão, eu louvo a Deus de pontos que foram realmente muito bons nesse estudo do livro do Piper, tá? Obrigado mesmo, Deus continue usando a sua vida e te abençoando. Eu queria também só colocar para os irmãos que nós vamos retomar, mudar o nosso tema, mas eu espero a oração, eu falo um pouquinho sobre isso, o que nós vamos usar de material, tá? Obrigado, Rogério, Deus te abençoe. Amém. Ô, Henrique, deixa eu aproveitar esse momento só para compartilhar com você algo que me passou pela mente nessa manhã, ao participar do culto presencial e vendo, graças a Deus, tinha vários irmãos ali, né? Mas eu fiquei pensando naqueles irmãos, Henrique, de certa maneira, eles estão prejudicados em participar da escola dominical, ou não? Porque se a escola dominical não é presencial para eles, muitos não conseguirão chegar a tempo para participar da escola dominical. Então, será que não seria também propício fazer a escola dominical, de repente, lá mesmo no templo, nesse tempo agora, em que a gente está nessa transição? Veja, teria problema do pregador sair dali e o professor assumir o púlpito e dar aula ali? Dessa forma, aqueles que estavam presentes continuarão a participar. E os que não estivessem presentes, como é que faria? Será que daria para transmitir também dessa forma, nessa plataforma, ou não? Entendeu o ponto? Daria sim, até o Volney colocou no grupo também essa questão de quando a pessoa termina o culto presencial, para ela estar saindo da igreja e assistindo a escola dominical online, o tempo está ficando curto. O que nós discutimos essa semana, então só para os irmãos ficarem sabendo, assim, o livro que vai ser adotado chama A Oração Muda as Coisas, é do Sproul, então vai nessa continuidade em relação ao que nós temos de oportunidade de acessar ao Deus que cuida das nossas vidas com a sua soberania, por meio da oração como esse instrumento. Vai ser muito edificante, eu creio. Serão 6 lições. E daí nós conversamos isso, Rogério. Seria uma opção mesmo. A outra opção era até criar 2 classes presenciais separadas e ter mais alguém transmitindo. Assim, um material de transmissão seria no templo e teria mais uma. Por fim, essa classe única ficou, assim, nesse momento a gente pensou em não fazer por causa da linguagem mesmo. Os adolescentes e os jovens, eles têm uma linguagem muito própria, tem sido muito edificante para eles também a maneira como os professores deles têm conduzido as interações e a maneira como eles falam. Então, na verdade, nós estamos avaliando isso. Talvez o que a gente vai ter que fazer de imediato é atrasar um pouquinho o início da escola dominical. Mas a ideia é essa sua mesmo, de alguma forma a gente ter um mix, né? Uma situação mista, que as pessoas possam assistir presencial e assistir online e ter pelo menos 2 classes para ter as linguagens diferentes. Então nós vamos ver investimento para isso, para ver se delibera no conselho o acesso e a compra, e daí caminhar com isso, meu irmão. Mas é bem válida a ideia. Obrigado. Amém. Tá bom. Só colocando, Henrique, eu vejo um problema aí nessa sugestão, que nós temos alguns professores que fazem parte do grupo de risco. Não seria bom a presença dos professores na igreja, entendeu? Eu vejo esse problema, tenho que pensar nisso também. Eu vou fazer uma outra sugestão. Eu vou fazer uma outra sugestão. Eu vou fazer a sugestão da gente tratar isso lá no grupo entre as pessoas que estão mais administrativamente, para a gente não tomar muito tempo aqui da aula, e a gente encerrar aqui, porque tem algumas ideias, tem algumas coisas que dá para a gente equacionar dentro disso. Eu tô junto aí para a gente achar esse caminho. Tudo que foi falado aqui é válido, então a minha proposta é essa, é a gente encerrar aqui, fazer oração aqui, terminar esse momento dessa aula aqui, e aí a gente trata depois lá no grupo de escola dominical. Tá bom, então vamos lá. Vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração final, então. Depois a gente encerra a aula, e aí o pessoal que está mais ligado a isso, separado da igreja de maneira geral, né? Parece que muitas vezes os membros da igreja eles não têm muito acesso a algum conteúdo. Mas enfim, nós vamos fazer uma oração final e depois a gente encerra. Senhor, Deus Santo e Todo-Poderoso, nós nos rendemos diante da Tua soberania e do Teu absoluto controle sobre todas as coisas, até mesmo essa interação agora, que não é sem propósito, Deus, porque é a Tua igreja chamada a pensar sobre as coisas do dia a dia dela, sobre a nossa edificação, sobre a nossa vida em santidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa aplicar o conteúdo desse livro que reflete a doutrina da Tua palavra na vida de cada um de nós, na vida de cada um daqueles que participaram.
Obrigado, Deus, pelos professores que se empenharam. Obrigado pelos alunos, Senhor, e a tua igreja reunida, que certamente saiu mais edificada e mais preparada para o embate desse vírus agora. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria para nos comportarmos na sociedade diante desse vírus, de maneira que o teu nome receba toda a glória. Também, Deus, dá sabedoria aos líderes da tua igreja, para que a nossa edificação seja cada dia mais ampliada, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, para que o Senhor receba toda a glória, para que nós, como pecadores, não tenhamos do que nos gloriar em nada, mas para que a glória seja toda tua, ó Deus. Assim nós oramos a Ti nesta manhã, sabendo que o Senhor é um Deus vivo que nos ouve nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe, meus irmãos. Foi um prazer mais uma vez. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Bom domingo para todos. Ótimo domingo. Deus abençoe você, Rogério. Obrigada, viu, pela sua exposição. Foi muito bom. Obrigado, Rogério. Deus abençoe. Prazer rever os irmãos. Deus abençoe, Rogério. Foi muito bom. Tchau, Bé.